Olá, seja muito bem-vinda. Você está no melhor canal sobre nutrição e saúde gastrointestinal do Brasil. O meu nome é Malu de Carvalho e o tema do vídeo de hoje tem muito a ver com aveia, mas eu não vou falar de aveia com você não. Mas antes da gente começar esse vídeo, eu quero te pedir para cumprir os 4 passos que são tradicionais aqui do canal, que contemplam a senhora dar um like aqui já nesse vídeo. Ah, Malu, mas eu não sei se eu vou gostar. Depois você tira se você não gostar. Mas dá o like agora aqui no seu vídeo, ativa as notificações no sininho aqui em cima, vê se você está inscrito aí no nosso canal aqui, vê se está inscrito aí nessa parte aqui de baixo e faça algum comentário aqui. Malu, por que você sempre pede para eu fazer tudo isso? É muito chato. Eu sei, só que antes o YouTube ele entendia que você gostava do canal e tudo mais só de você dar o like. Hoje em dia tem muita concorrência e aí quanto mais interações tiver, mais o vídeo vai para frente, mais o YouTube também prioriza você aqui dentro da plataforma, entendeu? Então, cumpre aí esses 4 passos e vem comigo falar de beta-glucana. Você já ouviu falar disso? Para começar, eu decidi falar da beta-glucana porque eu já tinha alguns suplementos aqui em casa com beta-glucana, mas ontem eu fui na farmácia e eu achei muito legal porque eu encontrei na farmácia, naquela geladeira da farmácia, né? Eles vendem às vezes dose de whey, às vezes tem água de coco, às vezes tem até uma Coca-Cola ali na geladeira da farmácia. E eu encontrei um suplemento, não vou falar marca, nome aqui, mas estava assim, suplemento para imunidade com beta-glucana, zinco, vitaminas do complexo B e tal. E eu fui ler e eu achei bem interessante, não tinha açúcar, não tinha adoçante, não tinha, acho que conservante tinha mas eu achei uma formulação muito interessante e vinha escrito, né, com beta-glucana. E aí eu te trouxe agora essa pergunta se você já ouviu falar sobre a beta-glucana. A beta-glucana, ela é uma fibra solúvel que é muito encontrada aqui, ó, na dona aveia, principalmente no farelo de aveia. Essa que eu tenho aqui é aquela aveia em flocos finos, né? Não é tão rica em beta-glucanas quanto os farelos de aveia, né? O farelo de aveia, ele é a casca do grão de aveia. Aqui, a aveia ela já foi refinada uma parte dela, né? Então, foi retirada a casca. O farelo de aveia é a casca da aveia. E essa casca é muito rica nessa fibra solúvel que está na aveia e que também está nas leveduras nutricionais. Malu, mas o farelo de aveia é um cereal, certo? Certo. A levedura nutricional é um fungo, certo? Certo. Então, a gente tem beta-glucano nos dois, a gente tem beta-glucana nos dois. Porque lembrando que as leveduras, elas estão muito próximas ali do reino animal e do reino vegetal, o fungo fica entre um e outro. Então a gente tem sim algumas moléculas e células que são muito parecidas e a beta-glucana é uma fibra solúvel que a gente encontra tanto na levedura nutricional quanto nos cereais. Tem na aveia, mas também tem no centeio, também tem na cevada, mas é muito rica aqui na aveia. Por ser uma fibra solúvel, né, e ela é muito responsável por aquela ideia de você diminuir o índice glicêmico dos alimentos quando você coloca fibras. E sim, porque você atrasa um pouco o processo de digestão daquele carboidrato que você está comendo. Então, quanto mais fibra você coloca nos seus carboidratos, não necessariamente da aveia e a beta-glucana, mas qualquer tipo de fibra que você coloque naqueles carboidratos que você está comendo, ou qualquer tipo de proteínas que você coloque naquele carboidrato que você está comendo, você diminui a velocidade de absorção daquele carboidrato, causando menos picos glicêmicos, menos picos de insulina. Por isso que o consumo de aveia é muito indicado para o diabético, porque é uma fonte de carboidrato, mas é uma fonte de fibra muito grande também. Então é um carboidrato com baixo índice glicêmico, ou seja, uma baixa velocidade de absorção que não vai provocar alterações glicêmicas e de insulina. Então, a aveia e as beta-glucanas são muito indicadas para controle glicêmico. Mas o meu objetivo nesse vídeo não é trazer só a beta-glucana, nesse tradicional que todo mundo já sabe.
beta-glucanas auxiliam na sua imunidade e na sua saúde intestinal. E olha só que interessante, as beta-glucanas, a gente já tem alguns estudos que demonstram isso, elas conseguem se ligar nos receptores de células imunológicas. O que isso quer dizer? Quer dizer que que a beta-glucana é um imunoestimulador. Não do tipo inflamatório, né? Porque a gente tem o nosso sistema imunológico que se ativa muito e caracteriza uma inflamação. Não. Ela é como se ela coordenasse melhor, regulasse melhor as células imunológicas. E mais do que isso, as beta-glucanas, lembra que eu falei que é uma fibra solúvel? Elas têm um comportamento de fibra prebiótica. O que isso quer dizer? Os prebióticos são todos aqueles alimentos e todas aquelas substâncias que vão estimular o crescimento de bactérias boas no nosso intestino. Então, as beta-glucanas, elas estimulam o crescimento de boas bactérias e mais, elas inibem o crescimento de bactérias ruins. Olha só como isso é interessante, porque lembrando que um corpo em disbiose também é um corpo com um sistema imunológico comprometido, né? A gente tem a nossa flora intestinal toda, nossa microbiota toda, também nos defendendo contra diversas doenças, diversos tipos de infecção, diversos tipos de contaminação. Então, quando você tem bactérias boas crescendo e bactérias ruins sendo suprimidas, a sua saúde como um todo melhora. Só que eu tenho mais uma coisa ainda para te contar sobre as beta-glucanas. Elas também auxiliam na barreira intestinal, na recomposição da barreira intestinal. Aqui no canal você já vai ter vídeos falando sobre disbiose, que você pode ver como que o desequilíbrio dessa microbiota pode bagunçar a sua saúde como um todo. Aqui no canal você vai ter vídeos sobre leaky gut, que é o aumento da permeabilidade intestinal. Você também vai ter vídeos aqui no canal sobre a glutamina, que auxilia na recomposição dessa barreira intestinal. E a beta-glucana também entra como mais uma potencial transformadora da sua saúde intestinal. Ela também auxilia na recomposição dessa barreira e na proteção da barreira do nosso intestino, que é tão importante para que o nosso corpo não seja cronicamente inflamado, né? É lá no nosso intestino que estão as nossas células imunológicas, 80% delas. Então, é através do intestino que toda inflamação crônica começa e que a grande maioria das doenças começam. Então, a beta-glucana, ela se comporta como um imunomodulador, não só por se ligar nos receptores das células imunológicas, mas também porque ela é uma fibra prebiótica, porque ela controla as bactérias ruins, estimula o crescimento das boas bactérias e protege a sua barreira intestinal. Agora, por fim, eu ainda tenho mais uma coisa para te falar sobre as beta-glucanas. Se você é uma pessoa que sofre de colesterol alto, lembrando que ainda vou fazer um vídeo aqui para o canal falando de colesterol. Os parâmetros de colesterol alto que nós temos hoje em dia, eles já caíram por terra quando a gente fala de estudos atualizados, quando a gente fala de uma nutrição de ponta, uma medicina de ponta. A gente não tem mais só o parâmetro, o colesterol total está acima de 210. Não, não é isso, tá? Hoje em dia a gente precisa de um perfil lipídico inteiro, a gente precisa de um perfil inflamatório inteiro para dizer se essa pessoa tem risco cardiovascular ou tem risco de desenvolver algum tipo de doença por conta daquele colesterol dela. Porém, é claro, a grande maioria das pessoas está sim cronicamente inflamada e, portanto, um colesterol elevado pode levar essa pessoa a desenvolver doenças cardiovasculares. A beta-glucana, principalmente a beta-glucana do farelinho de aveia, exerce um controle lipídico, ou seja, derrubando o LDL, que é, entre aspas, o colesterol conhecido como colesterol ruim, e auxiliando o aumento do HDL, porque ela sequestra essas células de colesterol, ela agarra nessas células de colesterol LDL e ajuda a eliminar através das fezes, compreende? Por fim, ainda tenho mais uma para te contar sobre as beta-glucanas. Elas funcionam como antioxidante.
Malu, nunca ouvi falar que fibra pode ser antioxidante. A maioria não é, mas a beta-glucana é. Então ela acaba se ligando nos radicais livres e também ajudando a eliminá-los. Parece mágica, mas não é. É alimentação. Parece mágica, mas é nutrição. E é isso que eu tenho trazido nesse canal para você que você entenda e compreenda que aquilo que entra pela nossa boca também importa muito e que você precisa ter cada vez mais cuidado com a sua saúde para que você preserve ela por mais tempo. E se infelizmente você já deteriorou sua saúde de alguma forma, você saiba que tem formas através da nutrição de você recuperar essa saúde. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Encaminha aí para alguma pessoa que precisa de todos esses benefícios. Fala para ela que tem na levedura, na levedura nutricional. Fala para ela que tem na aveia. Algumas algas também são ricas em beta-glucanas e existem suplementações hoje em dia isoladas de beta-glucanas que são sensacionais. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!